Boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia na Epístola de Judas. Nós estamos estudando o livro de Judas desde semana passada, aproveitando as férias do pastor. Começamos inicialmente domingo passado vendo os versos 1 a 4. Tiramos dali algumas lições e hoje nós veremos, com a graça de Deus, os versos 5 ao 16. Não se assustem com a quantidade de versículos, prometo que eu vou buscar ser breve. Então, sem mais delongas, irmãos, eu vou ler, os irmãos, por favor, acompanhem aí nas suas Bíblias. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estáis cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E a anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a estes foi também que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades para exercer juízo contra todos e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Senhor Deus, rogamos pela Tua direção nessa noite, que o Senhor possa conduzir esse estudo, possa colocar nos nossos corações a Tua capacitação para entender o que está escrito aqui, que o Senhor possa nos iluminar ao interpretar a Tua palavra, nos dar o correto juízo a respeito do seu significado, e mais do que isso, Senhor Deus, tornar as nossas disposições na direção de aplicar o que nós aprendemos aqui nessa noite. É o que nós pedimos, Senhor Deus, e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Semana passada, irmãos, quem veio deve estar recordado, nós começamos a ver o livro de Judas e nós tiramos algumas lições, como eu falei, desses 4 primeiros versos. Nós aprendemos que quem é o autor desse livro. Judas aí, nós aprendemos que é o meio-irmão de Tiago, o meio-irmão de Jesus. Nós aprendemos que ele escreveu essa epístola para judeus convertidos ao cristianismo, que tinham saído ali de Jerusalém, muito provavelmente por causa da dispersão, da perseguição, que é narrada lá em Atos capítulo 8. Nós verificamos também que o propósito que Judas teve ao escrever essa carta foi alertar os seus leitores, os seus destinatários, acerca dos falsos ensinos, dos falsos mestres que estavam de forma dissimulada, de forma insidiosa, entrando ali no meio deles, da igreja primitiva, ensinando heresias, ensinando doutrinas contrárias à tradição apostólica. Então, foi esse pano de fundo que nós vimos em relação ao contexto. Nós tiramos também algumas lições desses 4 versos. Judas aí ensinou, de forma bem resumida, a respeito da posição que os salvos em Cristo têm diante de Deus. Depois ele falou acerca das exigências que todos os salvos em Cristo têm
tem. Ele fala do batalhar pela fé, lutar pela salvação, pela fé que foi entregue uma vez por todas pelos apóstolos. Depois ele nos ensinou a respeito do fim, das características e do fim que está reservado para os ímpios, para esses falsos irmãos, para esses falsos mestres. Então ele finalizou o estudo essa primeira sessão aí no verso 4. E ele falou: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então ele já começa a caracterizar esses falsos mestres, esses falsos irmãos que estavam inseridos ali de forma insidiosa na igreja. Então, a partir de agora, e nós vamos ver isso hoje com mais propriedade, ele vai passar a discorrer mais sobre isso, sobre quem é esse tipo de pessoa. Ele introduziu o assunto e agora ele vai falar de uma maneira mais extensa a respeito disso. E ele começa dando 3 exemplos de eventos históricos em que o pecado, a rebelião contra Deus, teve consequência a condenação, o juízo, a punição divina. E a primeira lição que nós podemos tirar desses primeiros versos aí, 5 a 7, é que a consequência da rebelião contra Deus sempre será a condenação, de forma inevitável. Vamos ver então como é que ele discorre essa lição. Verso 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas. Só lembrando, os destinatários de Judas aí eram judeus, eles conheciam as escrituras, eles estavam sabendo o que Judas estava escrevendo, ele não precisa explicar para ele a respeito desses eventos, eles já conheciam, tá? Foi o que nós falamos semana passada. Então quero lembrar para vocês, embora já estejais cientes uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então, o primeiro exemplo usado por Judas para essa lição, para essa primeira lição, é justamente o povo de Israel que estava saindo ali do Egito. Os irmãos lembram do relato histórico descrito lá no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. O povo de Israel, depois da morte de José, se levantou um outro faraó que não conhecia José. Esse faraó ficou com receio do povo de Israel tomar uma proporção muito grande, que ele estava crescendo, estava se multiplicando, muitos filhos estavam nascendo, e ele passou a escravizar o povo hebreu, ali no Egito. Deus, então, se lembrou da aliança feita com Abraão e levantou Moisés como libertador para resgatar esse povo da escravidão. Então, de forma miraculosa, as 10 pragas do Egito, a abertura do Mar Vermelho, Deus então resgata, tira esse povo da escravidão ali do povo egípcio. E o que acontece então, meus irmãos? Logo depois de ser resgatado do Egito, o povo de Israel começa a murmurar, começa a reclamar, começa a maldizer a Deus, a falar mal de Moisés, de toda a liderança. Por diversas vezes. Reclamavam porque não tinham pão, Deus dá um maná, reclamam do maná. Eles reclamam que não tinha água, reclamavam do tempo, espera. Mas aí aconteceu um evento, ocorreu um acontecimento que marcou de forma decisiva a relação de Deus com Israel e essa peregrinação deles no Egito, quando da ocasião dos espias irem lá verificar como estava a situação de Canaã. O povo nem deveria ter enviado espias para lá, deveria ter confiado em Deus, na promessa de que a terra era boa e de que eles iriam conquistá-la. Mas o povo insistiu. E ali em Números, capítulo 13, 12 espias são enviados lá para vigiar a terra de Canaã. Não era qualquer espia, eram príncipes dentro do povo de Israel. Eles vão, fazem uma análise, passam 40 dias vigiando, e eles voltam com um relato. 10 deles têm um relato dizendo: olha, essa terra mana leite e mel. Para a gente trazer um cacho de uva, teve que ser 2 homens. Agora, olha, os homens de lá são enormes. Eles são bem armados, essa cidade é fortificada. Aos olhos deles, nós somos gafanhotos.
E nós olhando para eles, nós nos vemos como gafanhotos também. Nós vamos ser dizimados. Mas Josué e Caleb, confiando em Deus, dão um relato diferente. Meus irmãos, essa terra já está nas nossas mãos, porque o Senhor está conosco. É uma terra rica, que o Senhor prometeu que vai nos dar e vai cumprir a sua promessa. O que o povo fez? Ele ficou com os 10 e ainda quiseram apedrejar Josué e Caleb. A ira de Deus se acendeu contra o povo de Israel naquele momento. O Senhor queria dizimar todo mundo. Mas o que aconteceu? Moisés intercedeu, como ele fez várias vezes nós vemos o relato no Pentateuco. Mas a punição de Deus veio, de qualquer forma. Aí no verso 29, verso 22, nós vemos Deus falando: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que eu fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova, já 10 vezes não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. E aí ele fala no verso 29, neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima. Por causa dessa rebeldia de vocês, dessa murmuração, dessa reclamação contra mim, Deus, e contra as autoridades que eu levantei diante de vocês, ninguém com 20 anos para cima vai entrar na terra de Canaã. Vocês vão ficar perambulando aqui mais 38 anos, já estavam a 2, vão ficar no total 40 anos perambulando aqui, vão ser enterrados aqui nesse deserto por causa dessa murmuração, dessa reclamação. Então Judas está se referindo a esse evento aqui. A incredulidade, a murmuração, a reclamação. Poxa, Deus levantou a nuvem no dia, a coluna de fogo na noite. Ele deu o maná, depois deu as cordonizes, sustentou o povo, libertou do Egito. Mas a dureza do coração fazia com que o povo não ficasse satisfeito com absolutamente nada. E Judas usa o povo de Israel e essa libertação do Egito como o primeiro exemplo, dizendo, olha só, destruiu depois os que não creram. Então o primeiro exemplo da condenação da incredulidade usado por Judas é o povo de Israel. Mas ele continua e utiliza o exemplo dos anjos, que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Judas, muito provavelmente aí, está se referindo ao evento lá de Gênesis 6. Aquela situação anterior ao dilúvio. Fala que os filhos de Deus se sentiram atraídos pelas filhas dos homens, mantiveram com elas relação sexual e dali nasceram gigantes e tudo mais. Ele está se referindo a essa situação de Gênesis 6, muito provavelmente. Ele fala que os anjos que não guardaram seu estado original, a sua posição no céu, mas abandonaram o seu próprio domicílio, muito provavelmente vieram à terra. Há outra interpretação para esse verso aqui também. As pessoas que interpretam Gênesis 6 de uma forma diferente, entendem que ele está se referindo aqui não a esse evento histórico de Gênesis 6, mas um evento de quando nem havia história ainda, que foi a queda dos anjos, o pecado original dos anjos. Os anjos se rebelaram por orgulho, por arrogância, não aceitaram a posição que havia sido concedida para eles por Deus, porque os anjos têm ofícios, eles têm função, têm responsabilidade lá no céu. A Bíblia não faz uma teologia sistemática especificamente dos anjos fazem, mas ela dá a entender que há categorias de anjos, existem os arcanjos, Miguel, Gabriel, existem os anjos que têm funções diferentes ali, serafins, querubins. Então, alguns anjos se rebelaram contra essa posição, com orgulho, liderados pelo diabo, por Satanás, na época Lúcifer. Então, alguns autores interpretam isso dessa forma. Seja qual for a interpretação que você preferir, eu prefiro a primeira, mas seja qual for a interpretação que você der para esse texto, o que Judas quer retratar aqui é a rebelião, a insatisfação dos anjos quanto à ordem natural das coisas estabelecidas por Deus. Deus estabeleceu determinado modo de ser das coisas, mas esses anjos caídos, se insubordinaram. Eles foram subversivos à ordem estabelecida por Deus. E recaíram então em rebelião. E olha só qual foi a consequência disso. Ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Pecado, condenação.
É óbvio que aí o sentido é metafórico. Satanás não está com uma algema de ferro, literalmente. Até porque nós vemos, infelizmente, ainda a atuação demoníaca no mundo, na vida das pessoas. O que ele quer dizer aqui é que após a queda, após essa rebelião, Deus estabeleceu limites bem claros, bem definidos para a atuação dos anjos caídos. Vocês vão até onde eu permito, até onde eu permita. Os anjos não podem, os anjos caídos, os demônios e o diabo, não podem dar um passo que não seja permitido por Deus. Eles estão em trevas aí, aguardando, numa prisão em trevas, aguardando a execução da pena que já foi concedida para eles. Eles já estão julgados, já estão condenados, já estão com a liberdade restrita e aguardam a execução dessa pena. Para eles não foi concedido um Salvador, um Redentor, como para nós foi. Igual os anjos, nós caímos também. Só que para a gente foi bolado um plano de salvação. Né? Para os anjos não. Então eles estão aguardando a execução da pena que já lhes foi concedida. E o terceiro e último exemplo que Judas utiliza de eventos históricos foi o de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Irmãos, Sodoma e Gomorra são o símbolo universal do juízo de Deus contra o pecado, não é verdade? Você pensa em Sodoma e Gomorra, você lembra do evento de fogo caindo do céu e destruindo essas cidades inteiras. Até hoje, no Novo Testamento e no Antigo Testamento também, elas são utilizadas como símbolo do juízo de Deus contra o pecado. E qual foi o pecado, então, que gerou essa atitude de Deus de condenação? Ele fala aqui, se entregando à prostituição, seguindo após outra carne. Sodoma e Gomorra era uma cidade extremamente prostituída, devassa, libertina. A gente fala que, nossos dias são maus, né? Que dias, que modos, né? Até a expressão. Mas a gente não sabe o que era viver lá em Sodoma, viver lá em Gomorra, lá na época de Abraão, em que Ló foi morar lá. Não só o homossexualismo era liberado, como o estupro coletivo era algo visto como comum. Quer dizer, os anjos se materializaram ali naquele relato, né, enviados por Deus, e foram visitar a cidade, se hospedaram na casa de Ló, e os homens da cidade, coletivamente, foram lá bater na porta de Ló: olha, traz esses seus visitantes aí para que nós abusemos deles. Não tinha polícia, não tinha judiciário, não tinha um governo que refreasse o mal, devia ser um inferno viver naquele local. Então era homem com homem, mulher com mulher, era estupro coletivo sendo visto como normal. E essa perversidade, essas atrocidades subiram como um cheiro terrível, fedorento às narinas de Deus, e iraram ele de tal forma que ele destruiu. Meus irmãos, no Novo Testamento e nem no Antigo Testamento não há mais nenhuma menção dessas cidades como cidades habitadas. Não morou mais ninguém ali. E hoje elas são um símbolo, um estandarte do juízo de Deus para o pecado. Esses foram os 3 exemplos de situações, de eventos utilizados por Judas para demonstrar esse princípio. A consequência da rebelião contra Deus, irmãos, invariavelmente vai ser a condenação. Se o que você quer para a sua vida é terminar como o povo de Israel ali no deserto, como os anjos caídos e como os habitantes de Sodoma e Gomorra, vá por essa vereda da rebelião, da desobediência contra Deus. Mas ele continua, e dos versos 8 a 11, ele vai nos trazer um segundo princípio. E o princípio é o seguinte: os trágicos exemplos do passado não impedem a repetição do erro. Você tem as lições compiladas aqui na Bíblia. Esses falsos mestres, esses falsos irmãos aqui, tinham conhecimento disso, eles sabiam de tudo o que aconteceu,
Mas aqui Judas está ensinando que eles incorreram exatamente nos mesmos erros. Vamos ver? Olha só no verso 8. Ora, estes da mesma sorte, ou seja, igualzinho o que aconteceu antes, da mesma sorte, igualzinho eu acabei de falar. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados? Só fazendo um parêntese, quando ele usa a expressão sonhadores alucinados aí, provavelmente ele está se referindo ao modo de agir desse pessoal. Eles muito provavelmente diziam que eles receberam revelações de Deus por meio de visões, por meio de sonhos, para que a sua mensagem fosse considerada autorizada. A gente viu na semana passada algumas heresias que eles ensinavam, de que por causa da graça de Deus eu posso liberar todo tipo de moralidade. E eles provavelmente, para dar uma certa autorização dessa mensagem deles, eles diziam que Deus me falou, Deus me disse isso. Meus irmãos, não era só lá no primeiro século que acontecia isso, não. O que mais tem hoje em algumas igrejas é você entrando lá e ouvindo uma irmãzinha, um irmãozinho dizendo: Deus me disse isso, aquilo e aquilo. Eu nasci na igreja presbiteriana, mas eu me converti com 17 anos em um retiro de uma outra igreja, uma igreja batista, que tinha um viés meio pentecostal. E eu passei um tempo nessa igreja antes de voltar para a igreja presbiteriana. Irmãos, o que eu ouvi de Deus me disse durante o tempo que eu passei nessa igreja, talvez uma das coisas mais alarmantes para mim, que eu lembro, vou compartilhar aqui, foi um irmão, era até um dito pastor, que numa reunião lá menor, começou a dar um bocado de profetada e virou para mim e disse que eu iria casar e ter um filho com uma morena. A minha única namorada e com quem eu casei foi a Juliana, e ela não se enquadra nessa categoria. Então a gente verifica que provavelmente alguma coisa deu errada nessa profecia. Então é desse tipo. Então esses homens ali do primeiro século eram dessa linha também. Deus me disse aquilo, Deus me disse aquilo. Aí Judas está fazendo aqui uma severa crítica contra esse pessoal, né? A linguagem original do grego é uma linguagem dura realmente. Várias vezes ele vai utilizar termos duros. E ele coloca, eles são sonhadores alucinados. Aí ele fala, não só, olha só as características dele, como é igualzinho o que ele tinha falado nos exemplos. Eles contaminam a carne, eles rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Quem é que contaminava a carne com a prostituição, como nós vimos agora? Os habitantes de Sodoma e Gomorra. Quem é que difamava autoridades superiores, que nós vimos agora há pouco? O povo de Israel, murmurador, falava mal da liderança, falava mal de Deus. Quem é que rejeita o governo? Os anjos caídos. Então esse pessoal estava nessa mesma linha. Eles conheciam esses exemplos de eventos históricos bíblicos e olha, estavam fazendo a mesma coisa no meio da igreja de Cristo ali. E Judas ele faz um parêntese aí para explicar, dar um exemplo dessa última expressão que ele utiliza: difamam autoridades superiores. Essa palavra aí no original, autoridades superiores, é doxai. Ela não é muito fácil de traduzir. Ela pode se referir tanto a autoridades eclesiásticas, a liderança lá do primeiro século, ela pode se referir também a anjos bons, que servem a Deus, como anjos caídos. Então não é uma expressão tão simples. Aí, o que nós podemos depreender daí é que esses homens, eles falavam mal, eles xingavam, eles faziam chacota de tudo que é tipo de autoridade. Sejam as lideranças eclesiásticas, sejam até as autoridades celestiais. Aí Judas comenta um pouquinho mais aí esse fato de difamar autoridades superiores. Aí no verso 9 e no verso 10. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que não compreendem por instinto natural, como bruto e sem razão, até nessas coisas se corrompem. Que evento é esse aí que Judas está citando? Ele está citando um livro corrente, comum ali no primeiro século, chamado A Assunção de Moisés. Ele não é um livro canônico, ou seja, ele não foi inspirado por Deus.
Então, a gente chama esses livros que não eram canônicos, que eram utilizados ali naquele contexto, de apócrifos, ou seja, sem assinatura de Deus. Né? Ele não é inspirado por Deus, mas era um livro muito utilizado ali naquele contexto. Na Assunção de Moisés, nós verificamos um pouco uma história estendida do relato da morte de Moisés. Nós vemos lá o relato no final de Êxodo, né? A morte de Moisés, e essa Assunção de Moisés, ela meio que estende um pouco esse relato. Ela conta que Deus determinou ao arcanjo Miguel que, depois da morte de Moisés, tomasse o seu corpo e levasse para um local que Deus ia designar para ficar escondido. Porque Deus queria evitar uma tendência natural do povo de Israel, que era a idolatria. Então, poxa, Moisés foi a maior figura do judaísmo. Não tem nenhuma figura maior no judaísmo até hoje do que Moisés. E o que o povo ia fazer se encontrasse o corpo de Moisés? Provavelmente iam recair na idolatria. Então, Deus determinou que o arcanjo Miguel tomasse o corpo de Moisés e levasse para um local que ele ia determinar. Nessa ocasião, o diabo, segundo o relato da Assunção de Moisés, autorizado aqui por Judas, ou seja, esse relato é verídico, então, nessa parte é verídica da Assunção de Moisés, já que Judas, que foi inspirado, se utiliza dela. Nessa situação, o diabo se colocou diante do arcanjo Miguel e disse: não, você não vai levar o corpo de Moisés porque ele é homicida, ele matou aquele egípcio lá, no início de Êxodo. Esse foi o primeiro argumento. E também ele veio com o argumento de que, por ser diabo, por ser Satanás, ele era proprietário, possuidor de tudo o que é material. E o corpo de Moisés se enquadra nessa categoria, é material. Aí Judas relata que o arcanjo Miguel, mesmo sendo superior ao diabo em poder e em glória, o que ele fez? Ele fez chacota de Satanás? Ele tratou Satanás de uma maneira frívola, arrogante? Não. Ele falou: o Senhor te repreenda. Foi essa a postura do arcanjo Miguel diante de Satanás. Agora, esses homens, esses falsos mestres, eles são tão arrogantes que, mesmo não tendo o poder, a glória do arcanjo Miguel, eles se colocam na posição de fazer chacota contra as autoridades superiores e até os seres celestiais. É o tipo da pessoa que devia chamar Satanás hoje de canela fina. Quais outras expressões para Satanás? Canela fina, é o tinhoso. E sabe, eu já vi tantas pregações mesmo de pastores ordenados falando de uma forma desrespeitosa, de uma forma de chacota. Quantos de nós já nos vimos isso? Né? Tão natural, tão comum hoje em dia, mas aqui no livro de Judas nós encontramos uma repreensão a esse tipo de comportamento. Irmãos, nós sabemos que os seres celestiais caídos, eles são superiores em força, em poder do que a nós. O que impede que Satanás nos destrua completamente é o poder de Deus. Como nós vimos agora há pouco, né? Eles estão presos, eles têm a limitação no seu poder. O Senhor fala: você vai até aqui e eles vão até ali. Então, meus irmãos, nós não podemos nos colocar numa posição de fazer chacota de Satanás. Porque a autoridade que impede ele de agir contra nós não está em nós, para que nós sejamos arrogantes, como esses falsos mestres eram, mas está em Deus. Então, a semelhança do que fez o arcanjo Miguel aqui, nós devemos falar: o Senhor te repreenda, porque a autoridade não está em mim, mas no Senhor. Mas esses falsos mestres não. Eles eram atrevidos, arrogantes. Aí Judas, nesse verso 10, ele utiliza expressões difíceis de traduzir, mas que representam justamente isso. Ele está sendo muito, realmente crítico, ele está pegando pesado com esse pessoal. Aí ele fala: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. O sentido geral disso aí é o seguinte: esse pessoal nem sabe como funcionam as coisas. Eles nem sabem o que é direito, o mundo espiritual, o que são essas autoridades superiores. Mas eles fazem chacota, eles fazem graça disso. Esse pessoal não sabe com que ele está se metendo. Então, esse tipo de característica que tinha esses falsos mestres, esses falsos irmãos, que Judas está se referindo aí do século I. Aí olha só o que ele fala: ai deles,
porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. A lição aqui que nós estamos vendo é justamente essa. Os trágicos exemplos do passado não impedem a repetição do erro. Judas falou ali na primeira lição, quando ele estava exemplificando, a respeito de alguns eventos. Aí o que ele está falando agora? Esse pessoal sabe das histórias do passado, ele sabe o que aconteceu ali, mas olha o que esse pessoal está fazendo. Ele está incorrendo nos mesmos erros, tanto dos eventos quanto dos personagens também. Quem foi Caim? E por que esse pessoal prosseguia no caminho de Caim? Caim é o representante da falsa religião. Caim é o maior representante daquele tipo de pessoa que não observa a direção de culto dada por Deus e tenta fazer as coisas do seu próprio modo. Os irmãos podem ver o relato de Caim lá em Gênesis capítulo 4. Abel preparou o sacrifício adequado, como havia sido ensinado por Deus, e recebeu o ok, o agrado da parte de Deus. Caim quis fazer do seu próprio modo, a força do seu braço, pegar do melhor da terra, aquilo que ele tinha feito. E ele foi reprovado por Deus. Não só isso, ele foi advertido. Deus viu seu coração, viu o orgulho, o ciúme, a inveja, e falou: pecado bate à porta, cabe a ti dominá-lo. Mas Caim, ainda assim, depois de ser advertido, ele preferiu cometer o homicídio. Então Caim é esse estereótipo, esse representante da arrogância, da soberba, da rebeldia espiritual. E esse pessoal se enquadra no tipo de Caim. Porque eles não querem saber da verdadeira religião. Eles não querem saber este é o vosso culto racional lá de Romanos 12. Não é qualquer culto que nós oferecemos para Deus. É o sacrifício vivo, santo e agradável. Ou seja, agradável a Deus. Não é qualquer tipo de coisa que eu posso dar para Deus, não. Eu tenho que dar aquilo que é agradável a Ele, aquilo que Ele estabeleceu. Caim não se preocupou com isso. Esses falsos mestres também não estavam se preocupando. Eles queriam cultuar da forma deles e fazer a própria religião deles à semelhança de Caim. Mas ele também utiliza o segundo exemplo. Movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão. Balaão era um profeta, falso profeta, que profetizava por dinheiro. Ele não estava interessado em falar a respeito das verdades de Deus. Ele estava interessado em encher o bolso. A semelhança de Balaão, esses falsos profetas também, não estão interessados com fazer a vontade de Deus, com advertir o povo a respeito do pecado, da justiça e do juízo, a respeito da santificação. Eles querem entrar na igreja para poder lucrar com isso. O único objetivo deles com a fé é o financeiro, é o egoísta. Mas Balaão também é símbolo daquele que leva os outros a fazer, que faz os outros pecarem. Tem um evento lá relatado em Números, capítulo 31, versos 15 a 16, em que nós vemos o Moisés relatando que mulheres midianitas, por conselho de Balaão, fizeram pecar os filhos de Israel. Então, esses falsos mestres, movidos por ganância, levam todos aqueles que ouvem eles ao erro. Quanto falso mestre a gente vê hoje agindo dessa forma, irmãos? Igreja virou empresa para algumas pessoas. Você está interessado num objetivo só, que é enriquecer. Nesse afã, nesse objetivo, você leva um bocado de gente desinformada para o erro, para o mau caminho, a semelhança de Balaão. E o outro exemplo que ele utiliza aqui, pereceram na revolta de Corá. Quem foi Corá? A história de Corá está relatada lá também em Números, no capítulo 14. Na verdade, no capítulo 16. Corá era um levita insatisfeito com a sua posição. Corá, ele almejava cargos eclesiásticos. Eu sou levita, mas eu quero mais. Eu quero sacerdócio. E se possível, eu quero ser que nem Moisés, liderar todo o povo de Israel. Corá reuniu com ele Datã, Abirão e On. E esses 4 reuniram com eles cerca de 250 homens. Todos representantes, todos príncipes em Israel.
E eles chegaram diante de Moisés, e olha só o que eles falaram aqui. Olha a arrogância, a petulância. Basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltais sobre a congregação do Senhor? O escolhido do Senhor Moisés, não obstante tudo que ele estava tendo que passar, todas as provações, as dificuldades, ainda tem que submeter a esse tipo de coisa. Um cara, porque quer se promover interesses exclusivamente materiais, vai peitar o servo ungido, escolhido do Senhor. Olha as consequências para Corá dessa petulância, dessa arrogância. Disse Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. Quem quiser acompanhar, Números capítulo 16, verso 9. Acaso é para vós outros coisa de somenos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe? Ou seja, poxa, Deus colocou vocês como levitas. Olha a posição de honra que vocês têm ao servir a Deus. Isso é pouca coisa para vocês? Para vocês estarem fazendo esse show, toda essa rebelião, almejando cargos eclesiásticos? Aí Moisés pergunta no verso 10, ainda também procurais o sacerdócio, pelo que tu e todo o teu grupo juntos estás contra o Senhor. Moisés não estava vendo isso como um desafio pessoal, porque Moisés demonstrou com toda a sua vida ser de fato um servo de Deus. Ele estava se vendo ali como um representante do Deus Altíssimo. E ele ficava preocupado, porque ele sabia, ele já tinha visto que a ira do Senhor se acende contra esse tipo de comportamento. Aqueles espias ali que a gente viu ainda agora, eu não falei, mas eles morreram de praga. Aqueles outros 10 que vieram com esse relato fantasioso aí, tentando diminuir a glória de Deus. Miriam e Arão, quando mancomunaram ali sobre, poxa, Moisés, Deus fala com a gente também, o porquê só ele tem essa posição de liderança. Deus deu a lepra para Miriam, e ela teve que ficar distante da congregação por 7 dias por causa disso. Então Moisés já sabia que a ira do Senhor se acendia contra isso. Então ele nem via como uma ofensa pessoal. Olha, vocês pecaram contra o Senhor com essa arrogância. Então o que aconteceu? Olha só o que aconteceu com Corá e o grupo dele. Levantaram, Moisés falou, olha só, todo mundo sai de perto das tendas desse pessoal, dos rebeldes. Corá, Datã, Abirão, On. Saiam de perto das tendas deles. Aí Corá, seus companheiros foram para frente das tendas deles. Eu acho que já preocupados agora com a mudança de tom. E Moisés falou, olha, se eu sou um servo de verdade do Deus Altíssimo, que vocês morram de morte natural, por velhice. Não, se eu não sou um servo, mas se eu sou um servo do Deus Altíssimo, que vocês morram agora de uma forma sobrenatural. E a terra se abriu e todo mundo morreu. E aqueles outros 250 homens que seguiram, que foram na história deles também, foram incinerados, foram queimados por fogo. É o relato aí, procedente do Senhor, saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. É assim que Deus age, meus irmãos. É dessa forma que as coisas acontecem. Então esses falsos mestres, eles pereceram na revolta de Corá. Eles estão atrás, não é de fazer a vontade de Deus, é de cargos eclesiásticos, é de uma posição um pouco maior. Eles veem o ministério na igreja como uma escadinha para poder se promover. Mas olha a diferença de Moisés para com esse tipo de pessoa. Olha a diferença do verdadeiro servo para esse tipo de pessoa. Tá? Então, ele dá esses outros 3 exemplos. Então, esse pessoal demonstra com a sua própria vida que os trágicos exemplos do passado não impedem a repetição do erro. Não só eles, irmãos. Hoje nós vemos as mesmas coisas. Gente que conhece a Bíblia, desde criança é ensinada, às vezes nasce dentro da igreja, ouve desde criança as historinhas dominicais e vive uma vida de imitação a que esses personagens do passado fizeram. Ou então eles veem os próprios companheiros, os próprios colegas deles perecendo,
recebendo na sua própria carne o juízo de Deus. Os exemplos e a condenação por si só não são capazes de tirar o ímpio dessa caminhada da impiedade. Mas Judas continua, e dos versos 12 a 13 e 16, ele nos ensina também uma outra lição, e é essa aqui. Os falsos mestres, eles são perigosos, tá? Eles não trazem benefício nenhum para a igreja, mas eles podem ser claramente identificados. Ele dá aqui algumas características para que a igreja fique alerta. Esse pessoal ele faz muito mal para a igreja, mas eu vou descrever para vocês aqui algumas características desse pessoal para que vocês possam ficar atentos e observar esse tipo de conduta e tomarem as providências que eu falei para vocês antes. Batalhar diligentemente pela fé. Tá? Ele começa dando 6 características metafóricas, 6 metáforas que representam a conduta desse pessoal, nos versos 12 e 13. E lá no verso 16, ele fala 5 características literais, no sentido mais denotativo mesmo. Então vamos lá. Verso 12. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. O que quer dizer isso? O que é essas festas de fraternidade? Era a festa chamada de ágape, ali no primeiro século. Era comum haver ali no meio da igreja. A igreja se reunia e banqueteava, se comia, bebia juntos. Depois disso, geralmente, tinha o momento da ceia e depois o culto. Era uma característica que deixou de ter com o passar dos anos, justamente por causa dos abusos. Tivemos esse relato lá em Coríntios 11. Então, o que esses homens faziam? Olha como eles eram atrevidos. Eles entravam nessas festas ágape, essas festas de fraternidade, eles se banqueteavam junto com o pessoal da igreja, sem nenhum tipo de recato. No original, dá para a gente tirar dessa expressão uma inferência de que ele está ressaltando essa parte da imoralidade sexual aí. A gente verificou que antes Judas estava exortando contra os falsos ensinos dele. Qual é um dos falsos ensinos desses mestres? Eu recebi a graça de Deus e por causa da graça de Deus eu posso me liberar nessa parte sexual, fazer qualquer tipo de coisa, porque Deus é um Deus gracioso. Tirando para os dias de hoje. Posso fazer sexo com a minha namorada, eu posso me divorciar da minha esposa, posso adulterar, porque Deus é um Deus gracioso. Eu posso incorrer no homossexualismo, todo tipo de deturpação dessa área sexual, porque Deus é um Deus de graça. Eu sou salvo pela graça, não é por obras. Tá? Então esse tipo de pessoal, eles aproveitavam as festas de fraternidade das duas uma. Ou eles aproveitavam esses momentos, então o pessoal está comendo, bebendo, para de fato incorrer na imoralidade. Ou ainda que eles não incorressem na imoralidade, eles aproveitavam essas ocasiões para ensinar, para vomitar, para destilar todo esse tipo de veneno para a igreja. Então esse pessoal se inseria de forma insidiosa, dissimulada no meio dos cristãos e participava também das festas de fraternidade. E ali eles ensinavam e praticavam as suas imoralidades. Esse pessoal é pastores de si mesmo, pastores que a si mesmo se apacentam. Jesus se nomeia como pastor. Em algumas epístolas nós temos a utilização também da palavra pastor para indicar sinônimo de bispo, de presbítero. O pastor cuida das ovelhas. O pastor apacenta o seu rebanho. Mas esses homens eles não estavam preocupados em ajudar ninguém. Não estavam preocupados em alimentar, não estavam preocupados em apacentar, em cuidar, em proteger de lobos, porque eles eram os lobos. Eles eram pastores de si mesmos. Eles são como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Você está numa região árida e você vê uma nuvem se formando. Você precisa lá de beber para o seu rebanho. Você precisa de água no chão para que a terra possa voltar a produzir. Você precisa beber água e você fica naquela expectativa. E a nuvem passa sem uma gota de água. Gera uma falsa expectativa. Esse pessoal é assim também, esses falsos mestres. Eles chegam com toda a pompa,
se dizendo senhores da verdade, e geram uma expectativa de que da boca deles vai sair água, vai sair vida, mas eles frustram a expectativa. Árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Aí tem também uma expressão característica da época de Judas. A ilustração é a seguinte: um fazendeiro chega e vê uma árvore frutífera, ou seja, deveria dar fruto, que passou a estação de dar frutos e ela não deu um frutinho. Aí o fazendeiro ele tira essa árvore, ele desarraiga ela, para poder dar lugar para outras árvores que dão fruto. Então essa árvore ela é vista como morta. Depois ele coloca essa madeira num lugar separado, e a madeira da árvore seca, então duplamente morta. Esses falsos mestres são assim também. Eles não servem para nada, só para tomar espaço. Eles não dão frutos, eles não alimentam. Eles têm que de fato ser cortados e lançados fora. Verso 13: ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Ele está caracterizando aí a força das ondas quando elas quebram na praia. Esse pessoal é assim também. Eles são inconstantes, eles são imprevisíveis como as ondas, e quando eles quebram com força. Eles podem causar grandes danos para quem sofre a sua fúria, o seu impacto. Ele ressalta também a sujidade, toda a podridão que sai da boca desses falsos mestres, da mesma forma que o mar lança na praia o lixo que está no mar. Eu vi outra vez no jornal, na internet, uma praia no meio do Pacífico, separada de tudo. Não sei quantos viram aqui, que a praia é uma das praias mais poluídas do mundo. É uma ilhazinha desse tamaninho, mas tem muito lixo ali, por causa de uma tal de uma corrente, e dão umas explicações lá, que justifica isso. É totalmente desabitada, mas é cheia disso, você encontra de tudo lá. É latinha de refrigerante, tampo de privada, você encontra tudo ali, naquela ilha. Então a árvore com força, a água com força leva toda a sujidade, tudo que está dentro dela para a praia. E esses falsos mestres são assim também. Eles causam um impacto, eles destroem quem está lá do outro lado, e eles sai da sua boca tudo que é podre que está no seu interior. Estrelas errantes. O que é uma estrela errante? Lá no tempo de Judas não tinha GPS. Você estava num navio, você se guiava muitas vezes pelos astros. Mas uma estrela errante aqui não fica no mesmo lugar, ela se move. Então elas são inúteis para a navegação. Quem for se guiar por uma estrela errante, por um astro errante, ele vai sair do caminho e vai acabar se perdendo e acabar perecendo no meio do mar, no meio do nada. Esse pessoal é assim, esses falsos mestres. Se você for tentar ir atrás deles, ir na corda deles, seguir esses ensinos deles, você vai se perder da verdadeira religião. Você vai sair do prumo, do caminho correto, para os quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Ele já começa a falar aí do juízo sobre esse pessoal, que nós vamos falar na próxima lição. Então, Judas caracteriza aí, de forma primeiramente metafórica, esse pessoal. Então fique alerta, se você vê algumas pessoas que têm esse tipo de característica, comece a avaliar se não é o caso de ser um falso mestre inserido na sua igreja. Mas então ele passa a dar 5 características mais denotativas, mais literais. No verso 16, ele fala que esse pessoal é murmurador. Meus irmãos, o murmurador é aquele que reclama da situação dada por Deus de uma forma contínua. Existem certas situações que é até visto como lícito você, bora colocar a palavra reclamar. Lá na ocasião de Atos, em que aqueles cristãos de fala grega, as viúvas dos cristãos de fala grega, se viram sem a distribuição diária do pão. E aí o pessoal, as viúvas de fala hebraica, os hebraístas, tinham pão. Então elas estavam se sentindo preteridas, elas precisavam de alimento para dar para os seus filhos e para se alimentar. Então elas reclamaram. Então existem certas situações que a gente vê até como lícito. Você ponderar, você colocar a sua opinião, você pedir uma mudança de atitude. Mas não é isso que ele está se referindo aqui. Esse pessoal é murmurador crônico. Eles estão sempre insatisfeitos com a situação deles. Sempre, meus irmãos, sempre que um homem
ele está longe de Deus, você consegue ver esse tipo de característica nele. É um sinal. A pessoa não está bem com Deus, ela não está orando direito, ela não está fazendo a devocional dela. Você vai começar que a pessoa vai começar a reclamar. Você vai ver que a pessoa vai começar a reclamar. Existe uma frase aqui de um autor da literatura antiga, que ele está relatando alguns murmuradores, né? Ele fala o seguinte, para os murmuradores: não estão satisfeitos com nada que vos acontece. Vós vos queixais de tudo. Não desejais o que tendes e ansiais por aquilo que não tendes. No inverno, desejais que fosse verão, e no verão que fosse inverno. Sois como doentes, são difíceis de agradar. E assim é um murmurador, tudo está mal. Tudo sempre tem algum problema, podia ser melhor. Não sei se vocês já conheceram alguém assim, eu já conheci. A primeira, às vezes, nem cumprimenta, já vem uma reclamação, uma murmuração. Então ele caracteriza esses falsos mestres como murmuradores, pessoas que reclamam de tudo de forma crônica, de forma constante. Mas ele também fala que eles são descontentes. Aí no original a gente pode traduzir também como críticos. Aí então esse pessoal ele não só reclama da situação dada por Deus para eles na vida, eles também criticam os próprios irmãos deles, criticam todo mundo. É aquela típica pessoa que fala assim, alguém deveria fazer isso ou aquilo, só que ela mesma não faz nada para melhorar. Sugestões, críticas positivas são muito bem-vindas, ajudam. As coisas são construídas dessa forma, com alguém dando uma opinião, outra dando opinião. O problema é quando alguém se coloca numa posição de juiz de tudo e de todos e só sabe apontar o dedo e reclamar das situações que estão todas erradas. Mas essa própria pessoa não toma uma atitude ativa para melhorar. Então, a regra para crítica é essa. Você quer criticar, critique, é muito bom, a gente precisa disso, nós todos precisamos. Contudo, dê a solução. E haja de forma ativa para melhorar a situação. Tem uma lata de refrigerante no chão, uma latinha usada. Em vez de você apontar o dedo e falar, poxa, esse pessoal não limpa a lata que está no chão, já vai fazer 30 minutos e nem tira aqui. Seja a solução e tira a lata que está no chão. Mas esses falsos mestres não, eles são críticos, eles se colocam nessa posição de criticar, de apontar o dedo e não dão solução de nada, só arranjam um problema. Andam segundo as suas paixões. Aquele tipo de pessoa apaixonada. Não tem nenhum apreço pelo domínio próprio. E nem pelas necessidades das outras pessoas. O Deus da sua vida é a sua carne. A Deus da sua vida é a sua carne. E o objetivo deles é satisfazer todas as suas necessidades. Eu estou com vontade de fazer isso, então quem sou eu para querer me negar isso? Eu faço. Mas a gente vê, irmãos, que uma das características, o fruto do Espírito é justamente isso, o domínio próprio. O verdadeiro cristão, ele vive a vida de luta contra os seus próprios impulsos, os seus próprios desejos. Já pensou se todos os seres humanos fossem fazer tudo o que desse vontade? Não haveria sociedade, não haveria família, não haveria igreja. Como cristãos, nós devemos ser estandarte, representantes de pessoas controladas em todas as áreas da vida. Mas esses falsos mestres não. Aí ele continua. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. É o típico falastrão. É aquele tipo de pessoa que está no meio da igreja e tem um discurso extremamente arrogante, mas eles não são capazes de confirmar aquele discurso. Uma frase para definir: fala como quem sabe tudo. Está no meio está conversando com alguém e a pessoa fala de uma forma como se quem estivesse falando ali fosse o próprio apóstolo Paulo. Só que o conteúdo em si, do que se está falando, é muito frágil. Geralmente a arrogância está ligada à crítica também. Então a pessoa fala isso, aquilo e tudo mais, e quem está ouvindo, que tem um mínimo de discernimento, balança a cabeça e fala, olha, esses argumentos são fraquíssimos. Então, geralmente, esses falsos mestres, eles faziam comentários presunçosos, mas a substância mesmo eram vazios, não tinham fundamentos. E, geralmente, esse pessoal é contraditório também. Por achar que sabe muito, falam muito. E, geralmente, os argumentos não têm fundamento, eles acabam se contradizendo. O que eles falaram ali se contradizem ali depois.
Então esses falsos mestres são assim. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. Mas, meus irmãos, a marca do verdadeiro cristão não é essa. O verdadeiro cristão, ele é humilde e ele é manso. Os grandes líderes da história demonstram extrema mansidão. Não demos agora o exemplo de Moisés? Olha só o que Moisés, nessa ocasião lá de Corá, ele falou a respeito de si mesmo. Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras que não procedem de mim mesmo. Primeiramente, Moisés está se caracterizando como um enviado de Deus. Eu sou só um servo. E todas essas obras que vocês estão vendo aí, as pragas, a abertura do Mar Vermelho, esse milagre da nuvem e da coluna de fogo, maná sendo produzido, cordonizes caindo do céu, tudo isso não vem de mim mesmo. Esse é o verdadeiro cristão, irmãos. Ele é manso, ele sabe reconhecer que ele não é nada. E ele é humilde, porque ele sabe reconhecer que tudo que ele tem vem de Deus. Outro exemplo também é João Batista. Uma multidão vinha se encontrar com João Batista de Jerusalém, da Judéia. Se o orgulho tivesse recaído sobre João Batista, se fossem esses falsos mestres aqui no lugar de João Batista, eles iam se colocar como o suprassumo. Mas como é que João Batista falava? Olha, o que está vindo aí é tão superior a mim, que eu não sou digno nem de me curvar para desatar a correia da sandália dele. Um homem com uma repercussão nacional, conhecido em toda a região dele, as pessoas saíam de todo canto para ver ele, ele se colocava, eu sou só um servo. Sou só um servo. Ele demonstrava isso com a sua atitude, se vestindo de pele de camelo, cinto de couro, comendo gafanhoto, mel silvestre. Ele demonstrava isso também com as suas palavras. Sou só um servo. Então, meus irmãos, característica da verdadeira humildade, do verdadeiro cristianismo é essa: humildade, é mansidão, é você estar bem ciente de que você não é nada. Nós somos servos de um Deus Altíssimo, que conduz, que faz todas as coisas. Mas esses falsos mestres não. Eles também são, para finalizar, aduladores dos outros por motivos interesseiros. Esse pessoal mostra preferência por algumas pessoas visando interesse pessoal. Eles se aproximam das outras pessoas por interesse. É uma característica dos falsos irmãos, daqueles que ainda não foram convertidos de verdade. Ele vai ser amigo de alguém pensando no que ele vai ganhar de volta. Então, essas são algumas características que Judas nos dá para que a gente possa fazer uma avaliação, pedir para Deus discernimento, para verificar o fruto daquele que se diz mestre e verificar se ele de fato tem o fruto do Espírito ou se ele está caracterizado aqui com toda essa descrição dada por Judas. Mas, meus irmãos, para finalizar, sendo bem breve, nós vamos ver uma última lição, com quatro minutinhos, que nós podemos encontrar aqui nos versos 14 e 15. Judas termina ensinando que a existência dos falsos mestres não é novidade, e o seu fim já é conhecido. Olha o que ele fala. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Até aí. Ele está se referindo aí provavelmente ao livro de Enoque, ou primeiro Enoque. Da mesma forma que a Assunção de Moisés, era um livro corrente ali, conhecido daquela época, mas que não era inspirado. O fato dele ter utilizado esses livros não torna esses livros canônicos. Mas as passagens que ele tirou desses livros e utilizou aqui na Bíblia são canônicas. Então, para nós não interessa se o restante desses livros está certo ou errado. Foi só Judas que fez isso? Não. Paulo também se utilizou de filósofos gregos para falar ali para os atenienses. Em outras ocasiões também ele utilizou autores que não eram cristãos e que os seus textos não eram inspirados. Toda a obra desses autores é canônica? É óbvio que não. Mas aquilo que foi utilizado pelo Espírito Santo e canonizado na Bíblia, nós devemos ver como autoritativo.
Tá? Então, foi quanto a este que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as suas obras ímpias, que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Irmãos, Cristo um dia vai voltar. E ele vai voltar acompanhado dessas miríades, desses anjos, como Judas falou aqui. Ele mesmo relata lá, o próprio Jesus falou nos evangelhos: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de glória. Cristo vai voltar e vai voltar para realizar um julgamento. E quem vai ser julgado? Só os ímpios? Não, todos serão julgados. Judas utiliza nesses versos várias vezes a palavra todos. Todos serão julgados. Contudo, os justos, aqueles que têm Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aqueles que se veem como destinatários do sangue derramado na cruz por Cristo, eles serão inocentados. Porque Deus verá ali na frente dele, não os nossos pecados, mas a imagem do próprio Cristo, o sangue de Cristo nos lavando os nossos pecados. Então toda a justiça de Cristo será imputada sobre a nossa vida. Então nós seremos inocentados. Mas esse pessoal aqui, Judas está ensinando, que eles vão receber nesse momento o pagamento. Vão receber nas suas próprias vidas a consequência de todas as obras ímpias que eles cometeram no passado. Judas falou desde o início, nós lemos aqui várias coisas: imoralidade, perversidade nessa parte moral, difamação de autoridades, demonstraram extrema arrogância, pessoas aduladoras, interesseiros, andando segundo as suas paixões, fazendo o que der na telha, aquilo que dá vontade, difamando, murmurando, falando contra o Senhor. Diante de tudo isso, eles se colocarão naquele dia do julgamento. Todas as pessoas ímpias serão julgadas. E todos esses atos ímpios e palavras que elas utilizaram vão ser usados contra elas como evidência nesse tribunal. Então, irmãos, a quarta lição que Judas nos ensina aí é justamente essa: a existência dos falsos mestres não é novidade, não é uma surpresa para Deus que esses falsos mestres existam, mas o fim deles também já está estabelecido há muito tempo. O que nós podemos tirar de lições para nós desses versos de Judas? A primeira lição que nós devemos tirar, irmãos, é ficar atentos, que nós observemos os exemplos do passado e lembremos-nos que invariavelmente a consequência do pecado é a condenação. É invariável, não tem para onde correr. Você decide viver uma vida de pecado, de afronta, você receberá. Você, na ocasião do julgamento, você vai receber aquela martelada que a gente vê nos filmes e o proferimento daquele julgamento: culpado. Você não tomou Cristo como seu intermediário. Você não se lavou no sangue dele e não buscou viver com a sua própria vida de acordo com o que ele ensinou. Então você vai aguardar naquele último dia uma sentença, e essa sentença será eterna. E a segunda lição que nós podemos ver, a segunda lição que nós devemos tirar para nós é que para que nós peçamos discernimento a Deus para identificar os modernos falsos mestres no nosso meio. Ele dá todas as características aqui, ou várias delas. Já é um portfólio aí de características para que nós possamos avaliar. Falso mestre não é só o pastor ordenado, é todo aquele que se propõe a ensinar. Eu não sou ordenado, mas eu estou na posição de mestre aqui. Eu estou ensinando. Qualquer pessoa que se coloque para ensinar deve ser avaliado. E pelos seus frutos deve ser conhecido. Não aqui, que aqui é fácil, mas na minha vida pessoal. Não só aqui, mas na EBD, na escolinha aqui do domingo de manhã, na classe. Pequenos grupos formados. Numa roda de amigos, conversando. Alguém que tem alguma opinião e quer falar a respeito do cristianismo. Estão presentes os frutos do Espírito ou essas características dadas aqui por Judas? Terceira, oremos continuamente
pela proteção da igreja e salvação dos que incorrem em erro. Essa é a nossa posição. Nós não somos juízes. Jesus Cristo vai voltar para julgar, mas nós não somos juízes. Em algumas ocasiões nós devemos exercer juízo. Pelos seus frutos vos conhecereis. Mas nós não temos esse papel definitivo de julgar. O nosso papel, o papel da igreja é de orar. É de evangelizar, é de orar, é de amar. Quando for necessário para a proteção da igreja, a gente deve exercer um juízo. Não, esse homem está se levantando, está pregando falsos ensinos, pelos seus frutos ele não é crente de verdade, então aí eu me coloco na batalha da fé, em defesa do evangelho. Em algumas situações sim, mas a regra é, nós nos colocamos como pessoas que intercedem por aqueles que estão nessa situação de falsos mestres. Nós oramos pela vida delas. A gente sempre vê o Edir Macedo, o Valdomiro, como pessoas, né, caricatas. E sempre a gente fala deles como... Meus irmãos, nós temos a responsabilidade de orar por esses homens também. Orar por esses homens, porque eles parecem estar bem agora, mas o que aguarda eles é o que nós não conseguimos nem mensurar. O que é o afastamento eterno da presença de Deus. A nossa posição é interceder, é nos colocar de joelhos e orar. Não só por eles que estão na televisão, na mídia, mas por todos aqueles conhecidos nossos que talvez estejam incorrendo nesses erros aqui ensinados por Judas. Que Deus possa nos ajudar a entender essas verdades e aplicá-las também na nossa vida prática. Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos pela tua revelação contida na tua santa palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas lições, Senhor Deus, que inspirado pelo Senhor, Judas pôde nos trazer. Ajuda-nos, Senhor Deus, a meditar nessas verdades, não apenas ter participado dessa hora aqui de pregação, mas que em casa, Senhor Deus, durante a semana, nós possamos meditar desse ensinamento contido na Tua palavra, Senhor Deus. Verificar as lições que nós podemos tirar para a nossa vida, aplicá-las de fato, nos arrepender por aquilo que nós estamos incorrendo em erro, Senhor Deus. Ajuda-nos, Senhor Deus, nessa caminhada da fé, em todos essas intercorrências que às vezes nós nos colocamos. Nos dá força, Senhor Deus, para lidarmos com as nossas limitações. Aumenta a nossa fé para crer na Tua soberania, no Teu poder, sempre presente nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo possa ser de fato o nosso consolador, fortalecer os nossos braços, as nossas mentes, nossos corações, provendo-nos saúde física, espiritual, emocional. Ajuda-nos, Senhor Deus, a sermos de fato exemplos, a sermos, Senhor, os representantes de Cristo aqui na terra. É o que nós pedimos, Senhor Deus, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, que morreu por nós aqui naquela cruz, e com base no sangue de quem nós nos lavamos e almejamos a vida eterna. Amém, Senhor Deus.